Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal de testando lápis de cores. E dessa vez vim trazer para vocês o lápis da Acrylex. Já faz um tempo que eu comprei. E esse lápis aqui, ele é aquarelável, eu já usei ele muitas vezes, já tentei diversas formas de fazer uma coisa legal com eles. E a gente vai ver alguns desenhos no final do vídeo, ver se funcionou e tudo. Ele não tem uma caixinha muito boa não, a caixinha dele é uma caixinha normal, nada de especial. Ela tá até rasgadinha aí, tem que arrumar um lapiseiro para colocar dentro. Aqui na caixinha vem escrito o nome das cores. Já dá pra ver que eles são sextavados. A caixinha não promete tanta coisa, só diz que não pode mergulhar, que ele tem um efeito aquarelado, que ele é feito de madeira. Enfim, tem algumas informaçõezinhas, mas não promete tanta coisa. Então vamos aqui tirar os lápis. Ele veio também com pincel, só que eu quebrei o pincel e joguei fora porque não prestava. Esse é um lápis cor salmão, é um laranjinha mais claro. Eu não gosto muito de usar ele, eu deixei ele só para aquarelar mesmo, por isso que eu não fiz a ponta do outro lado do lápis. Eles vêm escrito só Acrylex e aquarelável, mas não tem dizendo a cor do lápis no corpinho dele, só na caixa mesmo. Os demais lápis eu fiz uma ponta no apontador e outra com estilete, porque eu quero usar o estilete para colocar com água, né, e a outra para pintar como lápis normal. E às vezes a ponta fica molhada e não dá para usar ele seco depois, tem que esperar secar, enfim, é melhor duas pontas. E o outro, como eu quase não uso, ele é muito ruim, esse lápis salmão, eu deixei ele inteirinho para gravar esse vídeo futuramente, para mostrar como era o lápis antes. Para essa pintura eu vou usar pincéis que eu comprei na Shopee. Esses daqui são muito macios. E potinhos com água. Essa aí é uma borracha que ela desmonta. Eu vou usar para apagar quando eu errar, né? Que esses lápis eles dão para apagar com borracha, não fica 100%, mas apaga bem. Em vez de usar um paninho, que eu não achei, eu vou usar esse papel higiênico para limpar o pincel. E eu vou usar para pintar este livrinho de mandalas para relaxar. Eu já pintei essa noite esse desenho de mandala com lápis seco, sem utilizar água. E ele ficou dessa cor, bem viva, uma cor bem bonita. Ficar com essa cor viva, tem que apertar bastante o lápis. Se você fizer devagarzinho, sai pigmento, mas fica bem clarinho. Então, assim, dá pra fazer um degradê, dependendo da força que você coloca no lápis. As cores misturam muito bem, como vocês podem ver. Só não tá mais bonito porque eu pintei um pouco na pressa. Quanto mais tempo você demora no seu desenho, mais as cores vão misturando melhor e vai ficando bem mais bonito. E então, vocês podem ver que ficou assim, bem misturadinho, degradê. Esse outro que eu não caprichei, ó, ficou a divisão bem aparente. Então, é só passar um pouquinho mais o lápis que vai ficar um degradê bem fácil, sabe? Muito fácil, muito tranquilo de fazer. Mesmo que você tenha botado bastante pigmento da cor mais clara, você consegue ir com a cor escura e consegue misturar. Também o contrário também deu certo pra mim. Então, é muito tranquilo. Se eu tivesse feito com mais calma, com mais tranquilidade, tinha ficado um efeito bem melhor. Então, o problema não foi do lápis, foi meu problema de não ter muito tempo. Se riscar na parte de trás, ele acaba manchando o desenho da parte da frente. Então, ele também não é ideal para fazer letters. Como vocês estão vendo, na escrita fica muito fraquinho. Então, eu acho que não dá para fazer assim letter, para ficar escrevendo com eles. Quase não dá para ver no vídeo. Bom, então agora que eu já mostrei para vocês como é que ele funciona seco, eu vou usar ele com água para a gente ver se tem muita diferença, se compensa o trabalho. Então, desde já, gente, eu já adianto para vocês que eu acho muito trabalhoso a ideia de você ter que fazer a ponta do lápis para você pintar com pincel, para você diluir ele na água e pintar com pincel. Eu acho menos trabalhoso
você usar uma aquarela em pastilha, você usar uma aquarela em pastilha ou em bisnaga, que elas vêm facilmente, você dissolve e utiliza, e a mistura de cores é bem melhor. Sem falar que as aquarelas escolares, elas são o mesmo preço praticamente desse lápis. Eu acho até mais barata ainda e vem a maior quantidade. Eu usei uma tampinha para diluir na água, porque o correto seria não botar a parte da madeira dentro da água. Só, gente, que não tem como não ir água para a parte da madeira. Ainda bem que eu moro num lugar que é muito quente, então rapidamente essa aquarela seca, rapidamente a madeira também vai secar. Então, mas quando for inverno, eu não vou poder usar esse lápis, porque senão ele vai apodrecer. Então, assim, não tem como você não molhar a madeira. Então, assim, é trabalhoso pintar com ele, porque ele tem esses problemas, né, de fazer ponta, se você molhar e precisar fazer a ponta depois, não tem como, tem que esperar ele secar para poder apontar. Então, por isso que é legal já deixar ele com a ponta bem grandona. Na mistura de cores, eu não acho ele tão bom, porque a textura dele é como se fosse uma tinta guache, é uma tinta bem cremosa, bem pastosinha. Então é meio complicado de deixar ele fininho, deixar a tinta bem ralinha, ou que ela fique ralinha, ou que ela fique grossa. Olha como é que não fica assim uma pintura uniforme. Por mais que a aquarela seja uma confusão assim de tinta, porque a gente não tem controle sobre a água. Só que essa aquarela, ela nem compensa você usar grandes quantidades de água para ela, nem compensa você formar muitas camadas, porque por mais que você espere a camada de baixo secar, quando você passar a camada de cima, ela vai tirar de baixo. Então, assim, não é difícil formar mistura de cores, eu não consegui assim fazer misturas legais. Então, assim, eu nem me animo para formar novas cores, porque vocês verem que cores simples eu tô achando complicado. Então, eu tentei aí formar desde cores bem fortes, quanto cores bem ralinhas, bem fraquinhas, mas em nenhum deles eu noto que fica bonito. Eu noto que fica assim com degradê legal, que fica fininho. A minha sensação é que eu peguei uma tinta guache e diluí e tentei fazer um desenho de aquarela, né? Pintar um desenho como se fosse aquarela. Então, tô aí fazendo esse vermelho, ó, eu fiz bem forte. Foi o máximo que eu consegui fazer. Tentei deixar as cores um pouquinho de degradê. Então, porque o legal da pintura é isso. Eu consegui formar novas cores com certa facilidade, mas quando eles secam, eles ficam todas as áreas ficam manchadas, não fica assim com degradê interessante, com aquela manchinha fofinha da aquarela, sabe? Não fica. Então aí do verde eu fui colocando a parte mais escura e puxando a tinta só com o pincelzinho molhado de água, tentando fazer uma cor interessante, uma cor bonita em todos eles, mas não consegui. Eu falo em usar esse lápis como aquarela. Usando ele normal, como lápis normal, ele não é um lápis ruim, sabe? Mas pelo preço, agora eu tô notando que ele encareceu um pouco, né, na lojinha que eu comprei. Mas assim, o preço dele varia entre 18 e 25 reais. Eu acho muito caro, assim, porque tem lápis. Assim, se a gente for olhar por a qualidade do lápis seco, até que tá, sabe? Mas no aquarela, você vai pagar mais caro porque ele é aquarelável. Eu acho ilusão. Bom, aí vocês estão vendo, eu botei bem de perto, como é que fica, como a tinta não segura. Eu coloquei o lápis mesmo na água e fui pintar direto com ele.
ele fica assim, fica dançando sobre a folha, não gruda a tinta. Se você for esfregar mais ainda, o lápis vai tirar a camada de baixo. Então, você tem que passar o mínimo possível sobre a folha. Eu tentei usar todas as cores, mas acho que faltou marrom, faltou o preto. Eu tentei fazer um tom pastel, mas eu achei que tava ficando tão sem graça, então eu comecei a colocar umas cores mais vivas. E é isso, então eu tentei todas as possibilidades, bastante diluído, muito concentrado, colocando o lápis diretamente na folha, pintando através do pincel. Então eu tentei de todas as formas, pintando só com água, com um pouquinho de sujinho de tinta. E por final, eu quis dar uns detalhes com lápis de cor seco. E assim, não precisa esperar muito tempo para secar, porque a folha é bem fina. Então ela secou muito rápido. Eu tô aí dando os detalhes com o lápis azul. Então assim, gente, essa folha ela não é ideal para pintar com aquarela. Ela é muito fininha, mas mesmo assim, como eu uso pouca água nesse lápis, ela conseguiu segurar bem. Eu acho que ela não enrugou tanto quanto eu imaginava que ela ia enrugar. Aí nessa parte roxinha eu tô fazendo umas linhas com lápis seco para ver se dá algum efeito. Tentando dar efeitos diferentes, tentando botar textura. Então assim, eu acho que essa folha desses livrinhos ela aguenta bastante água. Você sabe? Mas assim, a pintura não ficou tão aguada, né? Como eu faria numa folha de 300 gramas. Mas assim, pela quantidade que eu usei, eu acho que ela aguentou bastante. Enrugou pouco. Fiz mais umas texturinhas com lápis preto, seco mesmo. E aí na luz natural, para vocês verem os dois desenhos, né? Ele com água, ele pintado a seco. E aí vocês decidem o que vocês mais gostam, o que vocês mais acharam bonitos. Eu sinceramente não compraria novamente por ser aquarelável simplesmente, mas eu achei as cores deles bem bonitos, pintando assim, normal como lápis normal, misturou bastante, muito bem. É um bom lápis, mas pro que é engraçado, porque ele promete, ele não... Eu não achei bonzinho não. Prefiro uma aquarela em pastilha mesmo. Aqui foi assim que ele chegou, que eu não sabia manusear muito bem, então eu pintei essas frutas. Essa folha é ideal para aquarela, ela tem 300 gramas. E pintei essas outras aí também, assim que ele chegou. Pintei uma florzinha. E esse daí foi um Bobbie Goods que eu desenhei. E eu pintei também. Essa folha já é 300 gramas também. Então, assim, o efeito não foi culpa do papel, é porque realmente ele é assim. Pra pintar os matinhos até que eu achei bem bonito, né? Achei que ficou bem legal. Ficou bem cheio de texturas. Então é isso, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.